Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Pai, obrigado pelo sustento que nos dá, Senhor. Obrigado, Pai amado, por nos trazer aqui para alimentar nossas almas, Pai amado. Porque precisamos cada dia mais nos render aos Teus pés, Pai amado. Cada dia mais correr para os Teus braços, meu Deus. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, meu Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado por ser o caminho, a verdade e a vida, Pai. Obrigado por ser o nosso refúgio, o nosso Salvador, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus, seu Filho único, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação, Pai amado. Para ter a oportunidade de Te buscar todos os dias, todas as horas, Pai amado, em todos os momentos, meu Deus. Pai, nos ensina, Senhor, a orar. Que nossa oração, meu Pai, não seja centrada na gente, mas sim em Ti. Porque Tu és o Deus Redentor, Tu és o Deus Salvador, Tu és o Deus Criador, Pai amado. Deus único, Deus maravilhoso, Deus eterno. Tu sempre existiu, meu Deus, e sempre existirá. Não há outro Deus além de Ti, Pai amado. Tu és o Deus Todo-Poderoso, sobre o céu e sobre a terra, Pai amado. Pai, que o Teu Evangelho, Senhor, possa chegar naquelas pessoas que ainda não Te conhecem, meu Deus. Para que tenham oportunidade de ouvir sobre Ti, Pai amado. Porque a coisa melhor do mundo é estar sobre os Teus comandos, meu Deus. A melhor coisa do mundo é Te aceitar como único suficiente Salvador de nossas vidas, Pai. É estar nos Teus caminhos, Pai amado. Então, Senhor, que o Teu reino chegue a essas pessoas, Pai amado. E faça transformação, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo possa habitar nessas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. E que elas possam ser discípulos e discípulas teus também, meu Deus. Que possam Te seguir e falar de Ti, Senhor. Espalhar o Teu Evangelho por esse mundo, Pai. Pai, nesse momento que estamos fazendo esse devocional, peço, meu Deus, abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, compreensão, Pai amado. Discernimento, Pai amado, discernimento, Senhor. Nos ajude, Pai amado, nesse devocional, Senhor. Nos ajude também a ser humildes, que possamos Te colocar no centro de nossas vidas e em tudo que fizemos, Pai. Fazemos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Vinte e quatro de julho.
E a palavra hoje, o devocional hoje, é referente a Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e 14, tá? Para entender o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 14. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Amém. Vamos para o devocional. Diz assim: Estas palavras contêm um mandamento de Deus ao cristão quando está submetido a grandes dilemas e quando é levado a circunstâncias extraordinárias. Ele não pode recuar, não pode ir adiante, está com ambas as mãos presas. O que deve fazer então? A palavra do Mestre para ele é: aquietai-vos. Será aconselhável que em tais momentos ele ouça apenas a palavra de seu mestre. Pois outros maus conselheiros virão com suas sugestões. O desespero sussurrará: deite-se e morra, desista de tudo. Mas Deus nos enche de coragem animadora e mesmo em nossos piores momentos, nos regozijamos em seu amor e fidelidade. A covardia diz: recue, volte para os caminhos mundanos. Você não pode exercer o papel de cristão. É difícil demais. Renuncie a seus princípios. Contudo, por mais que Satanás possa incitar esta trajetória em sua vida, você não pode segui-la se for filho de Deus. O decreto divino ordena que você vá de força em força, e assim você fará. E nem a morte, nem o inferno o desviarão de seu percurso. Amém. E se por algum tempo você for chamado para aquietar-se, isso será para renovar suas forças, para algum progresso maior no tempo devido. A precipitação clama: faça algo, mexa-se. Faça algo, mexa-se. Aquietar-se e esperar é
ócio absoluto. Precisamos fazer algo. Assim nós pensamos, em vez de olharmos para o Senhor, que não apenas fará alguma coisa, mas fará todas as coisas. A presunção se vangloria. Se o mar se levantar diante de você, marche até ele e aguarde o milagre. Mas a fé não ouve a presunção, nem o desespero, nem a covardia, nem a precipitação, mas ouve Deus dizer: aquietai-vos, e ficar ali imóvel como uma rocha, aquietai-vos. Mantenha a postura de um homem justo, pronto para agir, aguardando ordens posteriores. Alegre e pacientemente esperando a voz diretiva. E não demorará. Em breve, Deus dirá a você, tão claramente como Moisés disse ao povo de Israel: marchem. Amém. Quantos de nós somos assim, né, gente? Apressados. Queremos fazer logo. Queremos fazer de qualquer jeito. Precisamos nos aquietar e ouvir a palavra de Deus. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 13. Que diz assim: quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vocês vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso, seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus, como enganam as pessoas? Se vocês forem justos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas, como torres de barro. Defenderei a minha causa diante de Deus. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará.
mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegues? E aqui tem uma introdução sobre essa parte, que vai do capítulo 13, versículo 19, ao capítulo 14, versículo 22, que diz assim: na segunda parte de sua resposta, referência Jó, capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 18, Jó fala a Deus. Primeiro, ele quer saber por que está sendo castigado. Referência a capítulo 13, versículo 19 a 28. 2. Ele menciona de novo o fato da brevidade da vida. Capítulo 14, versículos 1 a 6. E terceiro, e se queixa de que Deus está destruindo a esperança do ser humano. Capítulo 14, versículos 7 a 22. E o capítulo continua. Mas se Deus disser: quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais, e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei. Ou eu falarei primeiro, e tu responderás. Quantas faltas e pecado cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim, e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos, e examinas os rastros que deixou no caminho. Assim vou me acabando, como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 13 de Jó. Capítulo 13, versículo 2. Não sou menos do que vocês. Referências: Jó capítulo 12, versículo 3 e capítulo 15, versículo 9. Capítulo 13, versículo 3. Quero discutir com ele. Jó volta à linguagem usada nos tribunais. Referência: Jó capítulo 9, versículo 3. Mas agora ele próprio é o seu advogado de defesa. Referências: versículos 6, 15, 18, 19, 22 a 23 e 26.
Capítulo 13, versículo 5. Se ficassem calados, poderiam passar por sábios. Referência: Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Capítulo 13, versículo 7. Mentirosas palavras enganosas. Jó está se referindo à falsa acusação de que ele é um homem mau. Capítulo 13, versículo 10. Se vocês forem injustos, isto é, se nessa questão se nesta questão forem parciais em favor de Deus, a lei e os escritos de sabedoria exigem que nos julgamentos haja honestidade e imparcialidade. Referências: Levítico, capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. E Provérbios, capítulo 25, capítulo 24, versículos 23 a 25. Ele os repreenderá. Isso acabaria acontecendo em Jó, capítulo 42, versículo 7. Capítulo 13, versículo 14 de Jó. Estou pronto. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: Por que estaria eu pronto? Capítulo 13, versículo 15. Não tenho mais esperança. Um pouco mais adiante, em Jó capítulo 14, versículo 14, Jó dá a entender que melhores dias virão. Defenderei a minha causa. Referência: Jó capítulo 13, versículo 3. Pessoa má, aquela que não quer saber de Deus. Referência: Jó capítulo 8, versículo 13. Não tem esperança. Jó referência: Jó capítulo 27, versículo 8. E não pede misericórdia. Referência: Jó capítulo 36, versículo 13. Capítulo 13, versículo 18. A minha causa. Referência: versículo 3 do capítulo 13. Versículo 3. Estou com a razão. Referência: Jó capítulo 9, versículo 2. Capítulo 13, versículo 19. Quem se atreve a discutir? Jó, em Jó capítulo 9, versículo 3, já havia reconhecido que numa discussão ninguém consegue ganhar de Deus. Mesmo assim, está pronto a defender-se, arriscando a vida. Referência: versículo 14. Capítulo 13, versículo 21. Não me castigues mais, e não me faças sentir tanto medo.
Jó repete o pedido que ele já tinha feito anteriormente, em Jó capítulo 9, versículo 34. Jó capítulo 13, versículo 22. Chama-me e eu responderei. Responder aqui quer dizer defender-se diante de Deus. Capítulo 13, versículo 23. De que sou acusado? Referência: Jó capítulo 9, versículo 3. Capítulo 13, versículo 24. Te escondes de mim. O texto hebraico traz: escondes o teu rosto. Figura de linguagem que expressa a sensação de alguém que é abandonado por Deus. Referências: Salmos 13, versículo 1, Salmos 27, versículo 9, Salmos 30, versículo 7, Salmos 44, versículo 24 e Salmos 88, versículo 14. Como inimigo. Referências: Jó capítulo 7, versículo 11 e capítulo 9, versículo 11, capítulo 19, versículo 11 e capítulo 33, versículo 10. Capítulo 13, versículo 25 de Jó. Folha, palha seca. Referência: Salmos 1, versículo 4. Capítulo 13, versículo 26 de Jó. Erros da mocidade. Como não sabe de que é acusado, versículo 23, Jó imagina que duras acusações contra ele são relativas a pecados cometidos na sua mocidade. Referência: Salmos 25, versículo 7. E por fim, capítulo 13, versículo 27. Prendes os meus pés. Jó reclama que Deus o está tratando como prisioneiro. Referência: Jó capítulo 33, versículo 11. Vigias, examinas. Jó não está recebendo os cuidados amorosos do Criador. Referências: Jó capítulo 10, versículo 12 e Jó capítulo 14, versículo 16. Deus para ele é como um carcereiro que vigia os presos. Referências: Jó capítulo 7, versículo 12, capítulo 18, versículo 20 e capítulo 10, versículo 14. E é isso, gente. Capítulo 13 de Jó. Que Deus os abençoe.